Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro. Estou aqui de volta no nosso curso de automaquiagem. Bom, na aula de hoje nós vamos fazer novamente a técnica de contorno, só que a princípio nós fizemos a técnica de contorno com produtos em pó e agora nós vamos fazer a técnica de contorno com produtos líquidos, tá certo? Então nós vamos usar base e vamos usar corretivo líquido para fazer a técnica de contorno. Bom, prendi meu cabelo então para nós começarmos a técnica. Como eu já falei anteriormente, a técnica do contorno é justamente para devolver o 3D, né, o dimensional do nosso rosto. Claro que cada pessoa tem um formato de rosto, né? Existe o formato de nariz. Na primeira aula de contorno do curso, que foi o contorno em pó, que é o mais leve de todos, eu dei meio que a técnica universal. Mas agora eu vou pôr na tela para vocês vão estar vendo aí os formatos mais comuns de rostos, né? Temos um formato do rosto redondo, e aí você pode visualizar no desenho, tá certo? Para poder identificar qual que é o formato do seu rosto. E aí no desenho, onde estão os pontos escuros, é a parte que nós vamos usar hoje o corretivo mais escuro ou uma base mais escura, tá? Normalmente 2 tons mais escuros, pelo menos, do que a sua pele. A parte branca é a parte de iluminação, que pode ser feito com corretivo mais claro. E aí dá para ter uma noção de mais ou menos do blush, que tá bem clarinho, de rosa bem clarinho, tá certo? Então o primeiro formato do rosto que nós temos aí é o rosto redondo, tá? Temos o rosto em coração ou triângulo invertido. Um rosto quadrado ou retângulo. A diferença do rosto quadrado para o retângulo é o alongado dele no sentido vertical. Quando ele é mais curto, ele é quadrado, e quando ele é mais longo, né, do que a lateral, ele é um rosto retângulo. Temos o rosto meio que padrão, que é o oval. E aí nesse oval podemos ter uma variação dele sendo como longo. Aí um oval longo, que aparece aí na última figura como longo, tá? Temos o diamante, que particularmente é o meu formato de rosto. Ele pode também ser chamado de hexagonal, tá? E temos o rosto triângulo, certo? Esses são os formatos meio que universais de rosto. Claro que existem outros mais particulares, mas ninguém tem o rosto totalmente simétrico. Normalmente nós temos um lado ou mais baixo ou mais largo, enfim. E aí o contorno também ajuda a disfarçar essa técnica de contorno de iluminação ajuda a disfarçar essas imperfeições. O meu rosto, então, é o rosto hexagonal ou diamante. Por quê? Porque ele tem essa parte aqui bem definida, como quase igual a um rosto triângulo, só que ele a minha testa ela é menor do que aqui, ó, as minhas têmporas. Então, se você for ver, meio que faço um desenho de um diamante ou de um hexágono, tá certo? Então, o meu formato de rosto é esse. Se eu não tivesse essa linha assim tão proeminente, ele poderia ser um rosto oval, se ele fosse mais arredondadinho aqui, tá certo? Bom, então, como a gente já aprendeu nas primeiras aulas, que foi bem passo a passo, hoje nós vamos fazer ela um pouco mais interativa. Então, eu vou passar primeiro o meu primer facial no meu rosto, porque nós aprendemos, né, que o primer serve para fazer com que a maquiagem dure mais, para disfarçar poros, deixar a textura da pele mais lisa. E esse daqui da Mary Kay, que é o assunto do nosso curso, ele ainda tem um FPS 15, tá certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou passar então agora uma base no tom da minha pele. Hoje nós vamos trabalhar com a base Time Wise Matte, tá? No primeiro vídeo de base eu usei a luminosa, eu já vou usar a matte, e a minha é a bege 6. Então eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês aplicando com o pincel da Mary Kay, que seria para a base em pó. Esse daqui, ó, eu vou usar para aplicar a base em creme. Antes, o que eu vou fazer? Eu vou usar um pouquinho do corretivo amarelo para poder corrigir um pouco aqui, ó, que eu tô com um pouquinho de olheira. Então, eu vou pegar um pouquinho do corretivo amarelo e com os dedos mesmo, tá bom? Eu vou depositar.
E vou utilizar esse corretivo amarelo no sentido já de ajudar futuramente na técnica de iluminação. Então eu não vou fazer ele no formato da olheira, porque senão ele vai evidenciar. Eu vou fazer ele num triângulo, tá bom? Então, descendo ele no triângulo. Agora, então, eu vou pegar esse pincelzinho aqui, ó, de topo reto, que ele é indicado para base em pó, mas eu gosto muito de usar com a base líquida mesmo, e vou usar a minha Time Wise Matte. Meu rosto já tá com hidratante, tá certo? Na cor bege 6. Bom, terminei de aplicar então a base. Olha como o rosto fica todo chapado. Ele não tem aquele efeito 3D do rosto. Então, por isso que nós temos que usar a técnica do contorno e da iluminação. Eu vou usar uma técnica que eu gosto muito, que é os pontinhos. Então, eu vou pegar aqui um corretivo escuro e eu vou usar até um tom escuro mesmo para vocês verem a diferença no vídeo. Então, eu vou usar o bronze 2. E com o corretivo bronze 2 eu vou fazer pontinhos aonde o formato do meu rosto eu devo fazer o contorno, tá? Lembrando que como o meu formato do rosto ele é hexagonal, tô olhando aqui a minha colinha, que é a figura que vocês já viram, tá? O formato diamante hexagonal, então eu vou usar o corretivo bronze 2 para fazer a parte escura do meu contorno. Normalmente as pessoas de rosto oval fazem aquele biquinho, como eu ensinei na primeira aula de contorno em pó. E aqui nesse ossinho fazem o contorno. O meu eu vou ter que puxar ele um pouquinho acima. Por quê? Porque a parte do meu rosto onde ele é maior não é aqui, mas aqui. Então eu vou ter que afinar ela um pouquinho daqui de cima, tá certo? Então eu vou pegar aqui e colocar, tá, ó, uns pontinhos mais escuros com o corretivo escuro, ó. Fazendo então aqui, ó, os pontinhos escuros. Outra coisa que eu gosto de fazer assim, um contorno do rosto. Principalmente que eu tenho um lado aqui um pouquinho mais proeminente que o outro, então eu vou fazer com que ele se esconda com o contorno, tá? E um pouquinho aqui na testa. O nariz, ele é muito particular, mas depois a gente vai ter uma aula específica sobre o contorno no nariz, mas então eu vou pôr bem pouquinho aqui. O contorninho aqui do nariz, tá certo? Agora eu vou pegar um corretivo mais claro, no caso aqui eu vou usar o bege 1, e vou usar esse bege 1 para área de iluminação do meu rosto. No rosto oval, normalmente essa área aqui a pessoa ilumina desde aqui. O meu, como essa área é muito proeminente, eu vou diminuir o Vzinho aqui, tá certo? Então eu vou usar esse Vzinho mais fechado.
certo? Um pouquinho aqui, bem de leve. Aqui. E no centro do nariz. E no centro da testa. Você pode também usar a técnica de contorno para iluminar aqui rente às sobrancelhas, tá? E para fazer um côncavo colocando escuro, mas isso eu não vou fazer agora aqui junto com todo o restante, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma dessas esponjinhas, porque eu não tô com nenhuma da Mary Kay aqui, e vou começar espalhando o claro. Agora, com o outro lado, eu vou começar a esfumar o escuro. Deixa eu dar uma sentada no claro aqui, que ainda tá. Olha como vai ficando. E agora, vamos fazer aqui o contorninho do nariz. Que ficou bem forte, porque eu pus uma cor bem forte para vocês poderem visualizar. Mas agora eu vou clarear o centro novamente, tá? Só vou dar uma escurecida na pontinha, para que ele fique assim mais arrebitadinho. E agora com aquele pincelzinho, eu vou dar da base mesmo, vou dar uma esfumadinha aqui, ó. Porque ficou muita diferença da parte clara e da escura, então eu vou dar uma esfumada mesmo com esse pincel para suavizar e deixar tudo mais natural. Ó. E aí, devolvemos então aqui o contorno do rosto de uma maneira que ele vai ficar mais durável. Agora o que a gente vai fazer? Como nós usamos um produto líquido, nós precisamos usar um produto em pó por cima para selar. Esse tipo de contorno que eu mostrei para vocês, ele é mais indicado, assim, não para você usar no seu dia a dia. No seu dia a dia você pode usar aquela opção do contorno em pó mesmo, mas é mais indicado se você tem um evento, uma festa, uma coisa que você precisa de mais durabilidade. Por quê? Porque o produto líquido embaixo e o em pó em cima vai fazer com que ele dure muito mais. Então agora eu vou pegar aqui a minha paletinha de pó. E nós vamos usar a mesma técnica, tá? Do contorno, só que em pó. Como que eu vou fazer? O bege 1 eu vou usar onde eu pus o corretivo. O bronze 2 onde eu pus o corretivo escuro. E o bege 2, que é o meu tom mesmo, no restante do rosto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar então aqui o bege 1 e selar aqui, ó, onde eu usei o corretivo claro, que foi na região da olheira, nesse pontinho aqui, no centro do nariz e no centrinho da testa, certo? Com o bege 2, o restante do rosto. E
E o bronze, reforçar aqui, ó, onde foi feito o contorno escuro. E pronto. Finalizado então aqui a técnica de contorno mais assim indicada para festas. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Se vocês gostaram, não esqueçam de sinalizar para mim deixando o seu joinha, favorite o vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para me ajudar na divulgação do curso, tá certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!